continuando aqui, né? Vamos lá. Esse melhoramento na instalação, calma, cadê? Esse melhoramento da instalação é geralmente efetuado recorrendo à utilização de condensadores ou capacitores em paralelo com esses receptores, que seria, no caso, a máquina em si. Aí, de modo que a corrente capacitiva, a corrente que vai passar pelo capacitor aqui, reduza ao máximo a corrente indutiva no receptor. No caso, a corrente que vai passar na máquina em si. Aí a gente teria aqui esse tipo de triângulo, agora das correntes, onde aqui a gente tem a corrente capacitiva, certo? A corrente aqui no resistor, ou no receptor total, né? E a corrente total do circuito. Como a gente tem essa corrente capacitiva, ela também vai ser negativa, certo? No caso, ela vai ser positiva e a corrente vai ser negativa. Ela vai estar dessa forma aqui, que a corrente é o inverso da tensão. Então, ela vai estar positiva. A corrente no indutor, ela é negativa, sim. O ângulo dela é negativo. Então, fazendo essa compensação aí, a gente tem essa regulagem no nosso fator de potência. Aí, através dessa ligação do capacitor, a gente consegue anular ou aproximar essa corrente no indutor a zero, né? Aí, existindo apenas essa componente ativa, que é essa corrente que a gente tem na parte horizontal, certo? Com esse ângulo de zero ou aproximadamente zero, que no caso o cosseno desse ângulo seria aproximadamente 1. Seria 1 se for igual a zero, ou aproximadamente 1 se for aproximadamente zero, certo? Que no caso, cosseno de φ é o fator de potência, que é justamente o que a gente está querendo. Aí não é permitida a sobrecompensação, ou seja, se a gente colocar muitos capacitores, porque daí não vai adiantar de muita coisa, né? A gente vai ter muito capacitor, muita potência reativa capacitiva, o que vai provocar, no caso aí, uma sobretensão na linha, certo? Então a gente tem que ter esse meio termo para poder somente compensar esse fator de potência que a gente tem e diminuir ele aproximado, no caso, a 1, certo? Não pode ter nem muito capacitor, nem muito indutor. Tem que ser esse meio termo aí. Aí, para a gente calcular essa correção do fator de potência, a gente tem toda uma etapa, as etapas a seguir, para poder corrigir mesmo, sabe? Tipo, tem um procedimento a seguir, umas etapas de avanço, certo? E a partir de uma coisa, a gente vai descobrindo as outras coisas, e com isso a gente vai descobrir, no caso, o valor do capacitor em si, que seria o valor em Faraday dele, para ser adicionado no circuito. A gente tem lá uma máquina e precisa do valor de capacitores para colocar no circuito para fazer essa compensação. Então, aqui a gente tem esse procedimento. A primeira coisa que a gente faz é calcular a potência ativa e reativa da carga, certo? A gente tem aqui a potência ativa e a potência reativa. Tem a potência ativa aqui e a potência reativa, certo? Depois de calcular a potência ativa e reativa, a gente pode calcular a potência aparente, certo? Porque aí é só aquele Pitágorazinho, já deixa já lá salvo pra gente o valor, faz o triângulo de potências, certo? Faz aquele triângulo de potências lá, P, Q e S, que a gente vai utilizar, porque a gente tem esse valor de Q, que seria aqui de L, e vai precisar utilizar, no caso, para pegar esse valor de Q de C aqui, vai estar aqui para baixo, né? E deve ser adicionado, no caso, para poder compensar esse ângulo. Aí, com isso aqui, a gente vai calcular a potência. Depois disso, a gente vai calcular a potência reativa pelo fator de potência requerido, certo? Através dessa equação aqui. A gente tem a tangente. Calma. A gente tem aqui triângulo de potência, certo? Tem P, Q e S. Aqui a gente tem esse ângulo. Aí, a tangente desse ângulo seria o cateto oposto, que é o Q, dividido pelo cateto adjacente, que é esse P, que é a potência reativa sobre a potência ativa.
É justamente essa fórmula aqui. Aí, como a gente quer a potência total dada pelo fator de potência requerido, que no caso da CELP seria 0,92, certo? A gente vai pegar aqui, ó, a potência reativa total do circuito para esse tipo de fator de potência, no caso, a multiplicação da potência ativa por esse tangente de φ. Aqui, se ele desse aqui, cosseno de φ igual a 0,92, a gente precisa encontrar quem é esse φ para poder aplicar na tangente e ficar de acordo com essa fórmula aqui. Esse φ aqui seria o cosseno a menos 1 de 0,92, certo? Com isso, a gente encontra o valor de φ, aplica aqui na tangente e pronto. A gente encontra quem é a potência reativa total do circuito para esse ângulo, certo? Aqui, a terceira coisa que a gente vai encontrar seria a potência reativa do capacitor. A potência que vai ser colocada negativamente, né? Para poder corrigir essa potência que a gente tem na carga, que seria a potência indutiva, que é dada por essa forma aqui. E a quarta coisa seria encontrar a reatância capacitiva. A gente tem que a potência no capacitor é dada por V ao quadrado sobre XC. Lembra que a gente tem lá potência geral aqui, certo? No capacitor pode ser V ao quadrado sobre XC, mas quem é V ao quadrado? V ao quadrado também pode ser XC vezes I, aqui ao quadrado, né? Dividido por XC. E no caso aqui, Q de C pode ser também da mesma forma, I ao quadrado vezes XC. Certo? Isso aqui é só fórmulas, jeitos de resolver a questão, dependendo do que foi dado na questão em si. Aí aqui a gente tem o valor de XC, que a gente encontrou. E para que a gente quer o valor de XC? A gente precisa encontrar o valor do capacitor em si, que é dado em Faraday, do componente, do elemento do capacitivo, certo? Para adicionar ao circuito. Então, depois que a gente encontra o valor da reatância capacitiva, que é o XC, a gente vai lá e encontra o valor de C, certo? Que já é dado por essa fórmula de XC. A gente sabe que XC é dessa forma aqui, certo? Esse 2πf é igual a ômega, lembra lá? XC é igual a 1 sobre ômega C, que é esse 2πf. E no caso aqui, só colocando o C para cima e o XC para baixo, né? Dá justamente essa forma daqui de baixo. Isso aqui igual a C igual a 1 sobre ômega XC. Certo? Aí a gente encontra o valor de C, o valor da capacitância, para fazer essa correção do fator de potência. Entenderam? Eu tava acabando de anotar, já. Dá para você voltar um pouquinho para frente? Voltar para onde? Para qual slide? Aí, Esse mesmo? aqui nesse slide aí. É, Ok, só um minuto, né? certo. Obrigado, Joyce. Obrigado. Pode Pronto, prosseguir. pronto. Aí, ok. Aqui a gente agora vai fazer uma aplicação desses conceitos que a gente acabou de ver. A gente, aqui, né? Queremos elevar de 0,7 para 0,8 o fator de potência de uma instalação qualquer. Aí essa instalação, ela consome 50 kW, ou seja, 50 kW de potência, que seria a potência ativa,
Lembra que a potência ativa é dada em watts, então ela consome 50 kW de potência ativa a uma tensão de 220 volts, com essa frequência aí de 50 Hz, certo? Aí ele pede para calcular a capacidade a colocar em paralelo à entrada da instalação. A capacidade, no caso, seria aí o valor do capacitor em si, certo? Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar nessa questão é que ele dá dois valores de fator de potência. Ele dá o valor de potência de 0,7 e ele quer levar para 0,8, certo? Na instalação ainda está 0,7, ele quer corrigir para 0,8, ou seja, ele quer colocar o mais próximo de 1, certo? Que seria o correto. Aí aqui a gente vai dar alguns nomes, certo? Para poder diferenciar quem seria cada coisa. No caso, cosseno de φ é o fator de potência. Quando eu falo cosseno de φ, eu estou dizendo que é o fator de potência na condição inicial, que seria 0,7. Cosseno de φf seria, no caso, o fator de potência na condição final, que é quando a gente está elevando ele para 0,8, certo? A gente tem Q de I aqui, que é a potência reativa na condição inicial, e Q de F é a potência reativa na condição final. Ou seja, a condição inicial é a inicial, certo? Antes de ser compensada, antes de ser corrigida, e a condição final aqui é depois, isso aqui é depois de ser corrigida. É depois, certo? Depois de ser corrigida, a condição final é quando a gente tem esse fator de potência 0,8. Aí vamos lá, aqui a gente tem que o cosseno inicial é de 0,7, certo? O cosseno de φ inicial, o fator de potência inicial é de 0,7 e o fator de potência final é de 0,8. Para a gente encontrar essa tangente de I, que a gente pode utilizar lá na frente, né? Seria o φ, um φ qualquer, tanto φi ou quanto φf, vai ser o cosseno a menos 1 desse valor que a gente tem aqui, certo? Vamos dizer aqui o valor y, que seria para φi seria 0,7 e para φf seria 0,8. Com isso a gente encontra um valor de ângulo. Vamos lá, no φi, esse ângulo vai ser 45,57 graus. E no caso do φf, que é a condição final, a gente tem esse ângulo, aqui é φi, aqui é φf, tem esse ângulo de 36,86 graus. Certo? Tá vendo que os ângulos eles são menores? Então, quanto menor for o ângulo, maior vai ser o fator de potência e vai ser melhor. Porque esse ângulo tem que ser próximo de zero, ao passo que o fator de potência tem que ser próximo de 1. Certo? Que a gente sabe que o cosseno de 0 graus é igual a 1. Isso aqui é o valor do fator de potência. E aqui, no caso, o ângulo, certo? Quanto menor for o ângulo, maior o fator de potência. Aí, com isso, a gente encontra aqui o ângulo φ inicial e o ângulo φ final. E a gente tira a tangente dele para encontrar a tangente do φ, né? Aqui a gente tem esses dois valores. Certo? Aí, vamos seguir aqui. As potências reativas desse circuito, sem corrigir ainda, utilizando, no caso aí, o fator de potência inicial para encontrar a potência reativa inicial, é dada por essa fórmula aqui, certo? Com isso a gente vai encontrar, a gente tem aqui que a tangente de φ, naquele triângulo de potências lá, a tangente de φ qualquer é igual à potência reativa, que seria o cateto oposto, certo? Dividido pelo cateto adjacente, que é a potência ativa, que é o que está no eixo horizontal. É o eixo vertical
dividido pelo eixo horizontal. Aí, com isso, para a gente encontrar a potência reativa, a gente tem, no caso do inicial, utilizando o valor inicial aqui do 0,7 fator de potência, a gente encontra essa potência reativa de 51 kVAR, que seria a potência volt-ampere reativa, certo? Potência reativa. Isso aqui é sem o compensador, certo? Agora, com o compensador, que seria com a correção, esse fator de potência, ele é de 0,8, certo? Só que aqui a gente está utilizando a tangente do ângulo. Lembra que o ângulo lá foi 36,86? A tangente dele é de 0,75, certo? Tá aqui, 0,75. Aí esse ângulo final, 0,75, multiplicado aí no caso pela potência ativa, que foi o que ele deu na questão, essa 50 kW aqui é a potência ativa do circuito. Então, a potência ativa multiplicada por essa tangente, no caso aqui final, vai dar esse valor final aqui de potência ativa, de potência reativa de 37,5. Então, quando a gente faz um gráfico aqui, se a gente fizer um gráfico aqui, somente assim, um gráfico, só um esboço mesmo, para poder fazer aquele triângulo de potências, a gente vai ter a potência ativa no mesmo eixo, certo? Vamos supor que esse azul aqui já seria a nossa potência ativa. Aí esse vermelho, a gente teria que a nossa potência inicial, a reativa inicial. E esse verde aqui seria a nossa potência reativa corrigida, certo? Aí nesse caso aqui a gente tem o ângulo φ do inicial, que seria maior do que o ângulo φ do final. Tá vendo que ele é realmente maior do que o final? Então a gente tem essa compensação, essa correção nesse fator de potência, que é justamente esse ângulo φ, que é a potência reativa, né? A gente diminuiu esse valor de potência reativa, certo? Aí com isso a gente diminuiu de forma, no caso a gente adicionou um capacitor nesse circuito, que tem um valor X, né, que a gente vai encontrar lá na frente, mas para encontrar esse valor no capacitor, né, o valor de farad do capacitor, a gente precisa encontrar qual foi essa potência reativa colocada na questão aqui. A gente tem esses gráficos aqui. Para poder a gente ter essa potência reativa em verde, que é menor, a gente teve que colocar um capacitor com um fator de potência, com uma potência reativa nesse tamanho aqui, que seria mais ou menos esse tamanho daqui, certo? Seria mais ou menos esse tamanho aqui. Isso aqui para baixo, certo? Aqui para cima e aqui para cima. Então, quando a gente coloca esse capacitor, que tem uma potência reativa capacitiva, certo? Negativa aqui para baixo, ele somado com essa potência indutiva que a gente tem, eles vão se cancelar, certo? É como se isso aqui estivesse se cancelando e vai sobrar somente essa parte verde, que seria a potência reativa final, que é esse valor de 37,5 aqui, certo? Então, a gente precisa encontrar quem é o valor do capacitor que forneceu essa potência reativa em preto aqui embaixo, certo? Que, no caso, no final, fez essa correção do fator de potência. Então, aqui a gente encontra, pela soma deles dois, né, a diferença, no caso, do final pelo inicial aqui, certo? Q de C seria o Q de I, que é o valor que a gente tem lá no início, seria aquele maiorzinho lá, né? O valor indutivo, menos esse valor capacitivo, que foi colocado no circuito, seria o maior menos essa parte capacitiva, ele vai me dar um valor final, que é justamente a análise daquele gráfico. A gente tem um valor indutivo, que é positivo, seria aqui o valor indutivo,
Q de L, que seria o Q inicial, mais menos Q de C, por ele ser negativo, certo? Aí vai me dar esse Q de L menos Q de C. E isso vai me dar um resultado Q final. No caso, a potência reativa foi corrigida. Estão entendendo? Mais ou menos. Mais ou menos. Se complicar em que parte? E aí? Eu não entendi, foi nada. Querem que eu explique de novo, do início? Eu quero. Se possível for, Jorge, agradecido. Bem, vamos lá. A gente tem aqui esse exemplo, certo? Nesse exemplo, a gente tem que, vamos desenhar aqui, fica mais simples. Nesse exemplo aqui, a gente tem esse cosseno de φ de 0,7. Cosseno de φ de 0,7. Deixa eu tentar colocar na outra plataforma aqui. Está apresentando o branco? Ah, ok. Calma um minuto. Pronto, agora. Vê. Nesse exemplo, no exemplo dado na questão aí, ele disse que a gente quer levar, a gente tem uma instalação e quer levar o fator de potência inicial, né? A gente tem aqui o fator de potência inicial, isso é um I, de 0,7, certo? E ele quer levar esse fator de potência para 0,8. Então, a gente quer, no caso, que esse fator de potência aqui, final, seja igual a 0,8, certo? Aí, numa instalação qualquer. Aí, essa instalação, ela consome uma potência ativa de 50 watts, 50 kW. Então, K, tá? 50 kW. E uma tensão aqui de 220 volts, numa frequência de 50 Hz. Isso aqui foi os dados do enunciado da questão, certo? Aí ele pede para calcular a capacidade do para ser colocado nesse circuito, ou seja, ele pede para calcular a capacitância, o valor de C, que é dado em Faraday. Certo? A gente tem esses dados aqui. Isso foi dado na questão. A gente tem esse cosseno inicial e cosseno final. Aqui, no caso, a gente tem essas duas situações aqui. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. A gente tem essa potência ativa. Tem essa potência ativa aqui, que é igual. Deixa eu tentar. Vamos lá. Que é igual aqui também. É de mesmo tamanho aqui, certo? Tem o mesmo tamanho. Só que, no caso de cima, é a minha situação inicial, onde a gente tem esse cosseno de φ de 0,7. Esse cosseno de φ de 0,7 vai me dar um ângulo φ de 45, eu acredito, calma. 45,57. 45,57 graus. Graus. E esse φ final aqui, φ final, ele vai me dar um ângulo de 36,36.
36,86, um ângulo menor, certo? Porque quando a gente quer corrigir um fator de potência, a gente quer diminuir esse ângulo, no caso, chegar ao mais próximo de zero possível, e o fator de potência a gente quer elevar. Então, fator de potência, o cosseno do ângulo, pode ver aqui, ele está mais próximo de 1 em relação ao anterior, né? Que aqui está 0,7. 0,8 é maior que 0,7, está mais próximo de 1. E o ângulo, ele é o menor, no caso final, né? Em relação ao inicial. Ou seja, o ângulo que a gente está corrigindo vai ser menor do que o ângulo sem essa correção. Certo? Então, a gente tem aqui essa potência ativa aqui, já nessa parte de baixo aqui da imagem, né, da tela que eu estou mostrando para vocês. Essa potência ativa de 50 kW, certo? E a gente tem uma potência reativa aqui. No primeiro caso, essa potência reativa ela vai ser maior aqui, certo? Porque ele tem esse ângulo de 45 graus aqui, certo? Essa potência reativa aqui, ok? E no segundo caso, a gente tem essa potência reativa menor, porque esse ângulo é menor. É um ângulo de 36,16. Então, a gente tem esses dois casos, inicial e final. Aqui o caso inicial e aqui o caso final. Certo? Com esses dois ângulos. Aqui a gente tem φ inicial e aqui φ final. A potência ativa é a mesma nos dois casos. A potência ativa aqui é a mesma nos dois casos. Certo? A potência aparente e a potência reativa, elas vão mudar. Aí vamos lá, como que ela vai mudar? Aí a primeira coisa que a gente faz aqui. Calma. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nildo. Aqui a gente tem esses ângulos, certo? De φ1 e de φi e φf. Aí aqui a gente vai ter uma potência reativa inicial, uma potência reativa final, certo? Para isso a gente vai encontrar aqui essa tangente, porque a gente já tem esse ângulo φ e tem o valor da potência ativa. Então, para encontrar a reativa, a gente utiliza a potência. A gente utiliza a tangente, porque a gente não tem a potência aparente. Certo? Então, a única forma de a gente encontrar aqui a potência reativa seria encontrando diretamente, né? Seria encontrando essa tangente. A gente tem lá que a tangente de φ1, tangente de φ1, de φi, né? Inicial, vai ser igual a 1,02. E a tangente de φ final vai ser menor, vai ser de 0,75. Certo? Aí, beleza. Aqui a gente encontrou esses valores de tangente para poder utilizar na fórmula. Aí, a fórmula que a gente vai utilizar aqui, no caso, é o da tangente mesmo. O cateto oposto sobre a cateto adjacente. Que, no caso, como a gente quer o valor da potência reativa, a potência reativa, aqui, inicial e final, vou colocar só a potência reativa mesmo. Potência reativa, ela é dada pela forma desse P, certo? Que é a potência ativa, multiplicado pela tangente desse φ. Tangente desse φ. No caso da potência reativa inicial, a gente tem, fazendo os cálculos, a gente tem P, que é 50 kW, e tem esse ângulo tem essa tangente, esse valor tangente, a gente encontra aqui um valor de 51 kVAR, certo? Quilovolt ampere reativo. E aqui a potência reativa final, que é no caso de baixo, ela é menor, vai ter um valor de 37,5 kVAR.
AR. Certo? Aí, beleza. Aqui a gente encontrou esses dois valores. Agora a gente tem que saber como foi que esse valor diminuiu. Que é justamente encontrando esse valor da potência aqui capacitiva, certo? Esse valor que foi adicionado aqui embaixo. Esse valor que foi adicionado aqui embaixo. E fez essa correção no fator de potência. Esse valor aqui embaixo, certo? E fez essa correção do fator de potência aqui. Esse valor aqui seria o nosso QC. QC. Certo? No caso, a soma de QI com QC vai me dar esse Q final. Deixa eu colocar isso aqui. A soma de QI mais menos, né? Porque ele está negativo, lembra? Como ele está negativo, vai ter sinal de menos aqui. A soma deles dois vai me dar esse Q final. A potência reativa final a gente tem e a potência reativa inicial a gente tem. Certo? Que a gente encontrou aqui agora. Esses dois valores. A gente precisa encontrar esse valor de QC que foi adicionado ao circuito para corrigir essa equação aí, né? Corrigir essa potência reativa. Aí com isso a gente tem aqui QC vai ser igual a QI menos QF. Certo? Isso aqui vai dar, no caso, QC aqui vai me dar um valor de 13,5. 13,5 kVA reativo. Certo? Aqui encontra esse valor de QC. Só que a questão ele pede o valor do capacitor em si, não da potência capacitiva. Então, a gente tem esse valor de QC. QC também é dado, uma potência aqui qualquer é dada da forma. Aqui um exemplo seria XC multiplicado pela corrente I de C, certo? Corrente no capacitor, ao quadrado. Isso aqui também pode ser aqui QC, tá? QC. Isso aqui também pode ser dado como U ao quadrado dividido por... Opa, não, calma. Por x de C aqui. Isso aqui pode ser x de C. Multiplicado esse I ao quadrado, eu posso transformar ele pela lei de Ohm como U sobre o que seria o R da gente aqui, a reatância capacitiva, certo? U sobre R ao quadrado. Aí isso aqui eu posso cancelar com esse daqui. Certo? Porque eu tenho duas componentes iguais aqui, eu posso cancelar. E esquecer agora, ele vai me dar aqui U ao quadrado sobre XC. Certo? A gente pode utilizar essa equação para encontrar o valor de C. Isso daqui, aqui, colocando aqui, né? Deixa eu colocar mais para cima. Isso daqui vai ser dado, no caso, quem seria XC? XC, né? 1 sobre ômega C. A gente tem esse valor como é? De C que a gente quer, certo? Então, aqui a gente pode utilizar aqui XC sendo 1 sobre ômega C, certo? Aí, reescrevendo aqui a equação, vai ser, no caso, Q de C igual a U ao quadrado. U ao quadrado, X de C está embaixo, né? U ao quadrado vezes 1 sobre ômega C aqui. Isso daqui, Q de C, estão entendendo? Igual a ômega C vezes U ao quadrado. Aí aqui Q de C vai ser igual, só reescrevendo aqui. Deixa eu te colocar o inverso.
Reescrevendo aqui a equação, a gente vai ter que C, passou o resto para lá, né? C vai ser igual a Q de C dividido por ômega vezes U ao quadrado, certo? E com isso aqui a gente vai encontrar o valor de C. Q de C a gente encontrou o valor de Q de C, vai ser colocado ali. Ômega é igual a 2 π F. F foi dado na questão, certo? E U também foi dado na questão, que é 220. Aí, no caso aqui, C vai ser igual a esse valor de Q de C de 13,5 vezes 10 a terceira, certo? Ômega vai ser 2 vezes π vezes 50. E U, aqui ao quadrado, vai ser 220 ao quadrado, certo? Aí aqui C vai ter esse valor aqui de... Quando a gente faz os cálculos aqui, a gente vai ter esse valor de 11,417 vezes 10 a menos 3 Faraday. É só confirmar. Vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes π, vezes 50, vezes 220 ao quadrado. Calma. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui vai dar 7,84 vezes 10 a menos 6 Faraday. Certo? Dúvidas? Dúvidas aqui? Tudo certo, né? A situação tá séria.